Olá, boa noite a todos, todas. Essa é a nossa palestra, nosso encontro número 143, no dia 24 de janeiro de 2024. O tema de hoje é uma reflexão sobre nosso grande evento da vida de cada um de nós, que é a nossa transição à morte física, né? O propósito desta conversa é dentro de uma perspectiva não de medo, mas de expansão da consciência, de um despertar na direção da unidade. Nós, no mundo ocidental, nós temos alguns problemas que nos levam a ter medo da morte física. Primeiro, o foco no materialismo no mundo físico. Então, se você fica apenas focado na matéria, evidentemente, quando você desencarna, você fica com medo. Porém, o mais grave de tudo isso é o aspecto religioso. Porque quando você analisa as tradições, as doutrinas, não podemos nem chamar de religião, por exemplo, o budismo não é uma religião, o hinduísmo não é uma religião, é muito mais uma filosofia de vida. E no mundo oriental, a reencarnação, ela é um processo natural, intuitivo. Então, aqui no Brasil, isso aí é um reduto pequeno ainda, né, em termos de conhecimento religioso, é através de algumas religiões, como as de matriz africana, Umbanda e Candomblé, que sabem, né? E o espiritismo kardecista. A maioria das religiões estruturais, seculares, como a Igreja Católica, o protestantismo, os evangélicos, eles desconhecem e, consequentemente, têm medo, né? Porque acha que isso aí é o final da vida. Eu gosto de testemunhar minhas lembranças, que são poucas, né? De algumas encarnações, de 8 encarnações apenas, em centenas, talvez milhares de encarnações que cada ser humano tem na nossa jornada evolutiva neste planeta. O medo, do ponto de vista de expansão da consciência, é o maior predador, né? Porque o medo, e nós temos dois tipos de medos. Nós temos o medo consciente, né? Por exemplo, a pessoa é atacada por um bandido, uma ameaça, uma coisa assim, um acidente, você tem um medo consciente. Você sabe a causa geradora do medo. Mas o grande desafio e o grande problema é que os nossos medos são inconscientes. Porque nós estamos vindo de centenas de reencarnações e em todas elas, aquela vida passada, se encerrou aquele capítulo, vamos dizer assim, a nível da alma, com a sua morte física, né? E para muitas pessoas, este processo é traumático, né? Eu tenho lembranças de vidas, de mortes em outras encarnações, que não me geraram nenhum trauma, foi tranquilo, né? Como um fato natural da vida que é. Mas teve um deles,
por conta de ser queimada, era uma mulher celta, então aquilo, queimada na fogueira, na Inquisição, aquilo me gerou um trauma. Na meditação que a gente faz no final deste encontro, a gente fala dos trabalhos dos pleiadianos, sirianos, cherokees, né? Então, para sintetizar, os pleiadianos eles fazem uma harmonização energética, vibracional. São seres da quinta dimensão, do campo magnético. É por isso que o Cryon, que é um pleiadiano que canaliza através de algumas pessoas, principalmente através do Lee Carroll, ele diz: eu sou Cryon do serviço magnético, porque o nível magnético puro é a quinta dimensão. Os Cherokees, eles fazem um trabalho no nível da quarta dimensão, do plano astral, a nível emocional. E os sirianos, que são seres de alta vibração, de sexta dimensão, vamos dizer assim, eles trabalham numa limpeza das nossas memórias ancestrais, dos nossos medos, traumas primordiais. Porque o que acontece nessa transição planetária que nós estamos aqui iniciando a Era de Aquários, século XXI, no início da Era de Aquários, onde a gente recebe dois impulsos magnéticos, vibracionais, de luz, vamos chamar assim, originário das Pleiades, em primeiro lugar, e segundo, da constelação de Aquários. Então, esse aumento vibracional, a nível de consciência, faz muitas pessoas despertarem para a realidade da vida, né? A pessoa começa a se questionar com a sua profissão, com o seu status quo, com a sua vida, o que é que eu estou fazendo na minha vida, qual o propósito de eu estar aqui encarnado, na alegria ou na tristeza, né? Não importa. Então, isto é uma consequência do aumento vibracional planetário, né? Que origina-se nas estrelas. Mas o que é que acontece? Nós estamos há muito pouco tempo nessa transição planetária que começou em 1987 como um novo raiar de uma nova era, vibracionalmente falando, 1987, depois se acentuou em 2012 e vai progressivamente aumentando a vibração. Então nós estamos vindo, nós encarnados, nós humanidade desta geração, nós estamos vindo de uma era, vamos chamar de trevas, de baixa vibração, cheio de traumas, de medos, de etc. Então, nesse processo, nessa transição, nós estamos submetidos a duas forças, vamos chamar assim, duas energias conflitantes. Uma que nos empurra para a transcendência, para a espiritualidade, para um nível de compreensão mais elevada, e uma outra que funciona como um freio, que são os nossos medos, os nossos traumas, crenças, credos, etc. Então, por esta razão que seres de luz, os sirianos, eles fazem a limpeza da memória cerebral no cerebelo, onde ficam gravadas as informações traumáticas. Essas informações traumáticas não são um castigo de Deus, né? Na realidade, ele funciona como uma proteção instintiva. Então, se a pessoa morreu afogada por qualquer razão numa outra encarnação de forma traumática, então, naturalmente, ela vem aqui com fobia, com medo de água, né? Se a pessoa desencarnou soterrada, por exemplo, presa num lugar fechado, ela, como uma reação natural de
proteção, ela fica com medo de ambientes fechados, com claustrofobia e assim sucessivamente. Então, dentro dessa perspectiva, desse ingrediente, o medo da morte, que é inevitável, ela se transforma num freio para a sua transcendência, para a sua expansão da consciência, né? E ao mesmo tempo em que você encara isso com naturalidade, como parte da jornada, que não tem o que fazer, porque a única coisa que nós seres humanos e todos os animais, né, sabem fazer sozinho é a sua transição, né? Não precisa de ajuda, não precisa de ninguém. Todos nós somos veteranos e fazemos isso de uma forma ou de outra, sempre sozinhos. Então, quando você, no seu nível de consciência, começa a refletir, a meditar sobre essa inevitabilidade, né, da sua transição, isso causa uma libertação que você não imagina. Então você começa a perceber isso como natural, como um processo que vai ocorrer, e você perde o medo. Perdendo o medo, você naturalmente aumenta a vibração do seu campo áurico. Então, quanto mais alta é a sua vibração, da sua alma, vamos dizer assim, maior é o seu nível de consciência, o seu nível de compreensão da realidade cósmica, da realidade divina. Então, como subproduto, como efeito colateral desse processo, você vai desapegando, né, da coisa material, um desapego saudável, né? Quando eu falo coisa material, eu falo de coisas físicas, de pessoas, né? Onde você vai, de forma de você mesmo, o seu corpo físico, apesar de você deve ter todo o cuidado para manter ter uma vida de uma perspectiva holística saudável, para ter uma vida longeva, com saúde, com qualidade de vida, né? Então, quando você faz isso, você se desvencilha, se liberta de muitos fardos que você vai carregando, que não tem nenhum valor, porque você vai deixar tudo para trás. Porque a única coisa que a gente realmente leva vibracionalmente, de informação de uma encarnação para outra, é o nosso saber, a parte mental. E enquanto a gente está nesse mundo de expiação em provas, leva também a parte emocional. Então, e a gente deixa a nível da Terra o corpo físico que volta para a Terra, né, do pó viés ao pó retornarás, e o duplo etérico que também retorna para a Terra, para a atmosfera da Terra. Então, quando você tem essa compreensão da vida, evidentemente você vai focalizar a sua atenção, a sua energia, o seu esforço em coisas permanentes, né? Então você vai meditar mais, vai desenvolver mais a sua sabedoria, né? De tal maneira que você se prepara para o próximo capítulo da sua vida, quando você retorna como uma nova criança reencarnando neste planeta, né? Então, o que eu posso testemunhar para você, baseado na minha própria experiência e de tantas outras pessoas, é que quando você encara a realidade da morte de uma forma adulta, saudável, né,
ela traz muitos benefícios, né, para a sua vida, né? Você começa a valorizar só o fato de você respirar, né? Que é uma bênção, né? O fato de você andar, falar, pensar, tudo mais, de ter relacionamentos saudáveis, de poder olhar para o céu, para pisar na terra e tudo mais. Então você começa a desenvolver uma sabedoria intuitiva que flui do seu eu superior, da sua essência, do seu espírito, né? E o espírito é imortal, né? A alma não é imortal. As pessoas têm muita dificuldade de compreender isso aí, né? Nós somos um ser físico, corpo físico, uma alma energética, dual, em transição, no livre-arbítrio, entre a terceira dimensão e a quarta dimensão, e temos a nossa essência divina imutável, que é o eu superior, né? O Higher Self. Então, quando você desenvolve o seu aspecto espiritual, místico, você tem uma conexão intuitiva, como fosse uma telepatia com você mesmo, com o seu eu superior. Então, flui dele, né, essa energia de sabedoria, você sente uma amorosidade muito grande e o sentimento de poder, né? E esse poder traz para você, de baixo para cima, o que se chama de fé, né? A fé é uma energia que a gente recebe como uma bênção divina que flui do eu superior. E ela tem um papel fundamental, comprovado pela ciência, no caso do efeito placebo, né? Onde a pessoa toma um remédio que não tem nenhum princípio ativo, mas ela promove um despertar, uma ativação das células curadoras produzidas pela glândula timo, principalmente, e produzem um reequilíbrio, um realinhamento, uma harmonização, traz a saúde de volta, né? É por isso que tem aquela passagem famosa de Jesus, que a mulher disse, tu me curaste, e ele disse, não, foi a tua fé, né? Então, a falta de fé, e essa falta dessa conexão espiritual, que é praticamente rompida em quase toda a humanidade ocidental, pelas razões que nós já mencionamos, ele gera um monte de doenças modernas, doenças que não haviam no percentual que ocorre hoje, como, por exemplo, né, ansiedade, síndrome de pânico, autismo, TDAH, níveis absurdos de câncer, de diabetes e de problemas cardíacos e vai por aí afora, porque as pessoas vivem num nível de estresse ocasionado pela falta da conexão espiritual, né? Não é rezar um Pai Nosso no automático da boca para fora, né? Na realidade é algo que surge no coração. O coração é a nossa sede dos pensamentos, do amor, do campo magnético do nosso corpo. Ele é gerado pelo coração, como já comprovado pela ciência, como demonstra o Instituto HeartMath dos Estados Unidos, né? Então, eu recomendaria, né, que como parte da meditação MAP que a gente vai fazer daqui a pouco, que você coloque algumas noites, o quanto você sentir a necessidade, coloca como intenção, né, que seja removido esse medo
inconsciente, ancestral, que atrapalha a sua busca espiritual, a sua jornada evolutiva, né? Esse medo, ele é muito danoso, não apenas a nível físico, que gera saúde, né? O medo bloqueia os joelhos, afeta os rins, né? E assim você tem a possibilidade de, através da remoção desse medo, você ter uma vida mais plena, uma vida feliz, né? Que é esse o propósito, o objetivo de todo ser humano, né? Se alguém tiver alguma pergunta, pode fazer agora aqui no chat. E a gente, se não tiver, nós evoluímos para a segunda parte dessa palestra, que é a nossa meditação MAP. Desejo muito bem. Então, como a gente faz toda quarta-feira, né? Essa palestra e a meditação ficam gravadas no meu canal, neste canal do Instagram. E amanhã a gente carrega no meu canal do YouTube, Eduardo Chianca, né? Então fica disponível para todas as pessoas. Muito bem, vamos agora à segunda parte, que é a nossa meditação. A gente aqui está competindo entre esse som do sininho aqui e o som das cigarras lá fora. Não sei se dá para vocês escutarem, né? Tá direto. Muito bem. Como você sabe, eu estou aqui no Instituto Pleiades, a minha residência, em Aldeia, né, na zona da Mata Atlântica aqui. Lugar maravilhoso. Tem uma pergunta da Kátia. Tudo bem, Kátia? Chianca, quem praticou o suicídio, como fica esse espírito? É uma boa pergunta, né? O suicídio é algo que está muito... pode considerar como uma epidemia em vários países, né? Principalmente nos países onde o materialismo é mais agudo. O suicídio é algo antinatural, né? A vida humana, com seus desafios, eles têm um propósito evolutivo, né? Então, baseado na lei da ação e reação, lei da causa e efeito, a lei do karma. A falta de espiritualidade, ela gera um vazio existencial. Então, se a pessoa acredita que a única proposta da vida é a vida material neste corpinho, ele não valoriza o aspecto espiritual e acha que com a morte física, com o suicídio, ele resolve a questão. E, infelizmente, não resolve, porque a alma não morre. A alma só para de reencarnar quando ela atinge uma conexão consistente ao espírito, ao eu superior. Enquanto a gente está aqui nesse processo de encarna, desencarna, bate e volta, é um sinal que a gente ainda tem aspectos emocionais que nos prendem a experiências aqui no mundo da matéria. Então,
A pessoa que comete suicídio, na realidade, é um desatino, né? Ela mata o corpo, fica no astral em planos de baixíssima vibração. Tem até um livro espírita famoso, acho que é o Vale dos Suicidas, né? Então, e a pessoa precisa retornar, ter, vamos dizer assim, um esclarecimento no astral do que fez é algo contra as leis divinas, imutáveis, perfeitas e acabadas. Ele precisa voltar e ser testado novamente. Vai passar por grandes desafios para voltar a ter fé no divino e não cometer o mesmo desatino novamente, né? Então, o que a gente observa no mundo atual, principalmente entre os jovens, é uma banalização da morte, do suicídio, das drogas, né, que é uma forma de suicídio, né? A gente tende a achar que o suicídio é só quando a pessoa faz algo contundente que tira a vida imediatamente, né? Não, tem o suicídio lento através do álcool, do cigarro, das drogas, né, da vida estressada. Existem muitos vieses de suicídio. Tem até, eu fui espírita durante 20 anos, li mais de 300 livros sobre o assunto. E tem um livro, acho que é do André Luiz, que era o médico, né? E aí o espírito lá para ele falou, porque você se suicidou. Ele falou, não, eu não me suicidei, né? Ele falou, você se suicidou sim, você fumava e bebia muito. Então, tudo isso nos leva a refletir, né, sobre a bênção que é a vida, né, que a gente chama de minha vida. E a minha vida é uma coisa sagrada, como tudo que existe é sagrado, tudo é divino, né? À medida que você vai expandindo a sua consciência e recebendo os eflúvios, as intuições do eu superior, da sua essência divina, você começa a testemunhar que tudo é sagrado, tudo é divino, né? Desde um pôr do sol, um amanhecer, até um bichinho, uma flor, etc, né? Muito bem. Então vamos agora à nossa meditação. MAP significa Movimento Ascensional Planetário. É uma meditação baseada nos ensinamentos da terapia pleiadiana de frequência de luz, que nós canalizamos em 2006. Ela tem a ajuda de seres de luz, é um sinal que nós estamos realmente numa nova era, onde a gente invoca esses seres de luz, os pleiadianos, os cherokees e os sirianos, num processo antes de dormir. Por que é antes de dormir? Porque quando a gente dorme, naturalmente a gente desdobra. Nossa alma sai do corpo físico, né, por isso que a gente fica deitado, e vai para o plano astral. Então fica muito mais fácil para os seres que também são seres vibracionais, sem físico, de poder harmonizar nossa energia enquanto a gente dorme. É um processo que você pode ensinar para todas as pessoas, você está autorizado para fazer isso, para iniciar outras pessoas. É só a pessoa querer, né? Então vamos começar, né?
Procure uma posição relaxada, sentada ou deitada. Se você não for dormir agora, quando for mais tarde, faça novamente antes de dormir. Agora é mais uma prática, apesar que funciona, né? Recomendo que você faça suas preces pessoais, né? Seja elas quais forem. Toda prece tem um papel muito importante, porque ela eleva a vibração, aumenta a fé, aumenta a nossa consciência. Então você faz as suas preces pessoais, e eu recomendo também uma prece universal, chamada a Grande Invocação. É uma prece canalizada e muito poderosa, né? Então eu vou recitar a prece, e depois, quando você for dormir, você faz as suas preces e faz a Grande Invocação. Ou vice-versa, não tem problema fazer uma antes ou depois, é indiferente. Então, para acalmar a mente, vamos fazer algumas respirações. Coloque a mão sobre o peito. Inspirando fortemente pelo nariz, segurando um pouquinho, e expirando lentamente pela boca entreaberta. Faça algumas vezes. Esse rápido respiração, pranayama, né? Ele rapidamente transfere o nosso pensamento da cabeça, do cérebro na cabeça, para o cérebro do coração. Tira a gente do passado e do presente, do passado e do futuro, e traz a gente para o presente. O presente está aqui no coração. Vamos agora recitar a Grande Invocação. Feche os olhos. Do ponto de luz na mente de Deus, flua a luz às mentes humanas. Que a luz dessa terra. Do ponto de amor no coração de Deus, flua amor aos corações humanos. Que as energias divinas retornem à Terra. Do centro da vontade de Deus é conhecida, e o propósito todas as pequenas vontades humanas. O propósito que os mestres ascensos conhecem e aqueceram. Do centro a que chamamos raça humana, cumpra-se o plano de amor e luz, que se vê do portal por onde entra o mal. Que a luz, o amor e o poder restabeleçam o plano divino na Terra. Amém, amém, amém. O amém é uma palavra, é um mantra que aumenta muito a vibração. Então agora vamos invocar os seres de luz, como a gente faz toda semana. Os pleiadianos. Aloha. Aloha, aloha. Os Cherokees, Akita Mani Io, Akita Mani Io, Akita Mani Io. Os Sirianos, Ia Yuma, Ia Yuma.
e o mar. Agora você coloca a sua intenção naquilo que você deseja que seja trabalhado, harmonizado, enquanto você dorme. Então, como o tema de hoje, nós comentamos, que você perca o medo da morte, né? Que você aprenda a ver isso como um fato natural, como você adormecer numa noite e acordar no dia seguinte, no próximo dia, né? É o mesmo processo, um tempo maior. Muito bem. Nós vamos ficar sustentando essa plataforma energética, essa egrégora, por cerca de 15 minutos. E tenham todos uma boa meditação, uma boa noite, uma boa semana. E até a próxima quarta-feira. Namastê. Namastê.